o trabalho realizado nos últimos 4 anos no sentido de aumentar esse potencial de desenvolvimento de Montes Claros e de região. Lembrar que Montes Claros, ela representa um grande polo e ela sabe da sua responsabilidade na condução e no protagonismo desse desenvolvimento. O Norte de Minas é tão importante quanto outros empreendimentos, outras regiões do estado de Minas Gerais, e, portanto, nós temos que valorizar muito essa região que leva o desenvolvimento para tantas pessoas. Então, o prefeito Humberto Soto, no seu mandato, ele elencou algumas linhas de ação. É importante dizer que a gestão pública ou privada, ela precisa efetivamente escolher algumas ações para que elas tenham efetividade. Uma administração sem foco, seja ela pública ou privada, tem muito menor chance de ter sucesso na sua realização. E, nesse sentido, além daqueles aspectos básicos das responsabilidades do poder público, que é saúde, Montes Claros é um grande polo de saúde, e educação. E Montes Claros, há muito tempo, tem educação como o carro principal, ou seja, sua ação principal. E por isso que viabiliza muitos empreendimentos industriais e comerciais, que nós temos uma mão de obra extremamente qualificada, que ela é só fornecida através de uma boa educação. E lembrando que a educação, além todos esses benefícios, possibilita efetivamente as pessoas com menores oportunidades disputar com aquelas que têm maior condição econômica, ou seja, na verdade, dar verdadeiras condições para as pessoas conseguirem disputar o mercado. A meritocracia e a competência fala mais alto. E no nosso tema específico dessa nossa apresentação e palestra é a questão da mobilidade. O prefeito Humberto Soto entendeu que Montes Claros precisava de efetivamente investimentos na área de mobilidade. Sabemos que qualquer cidade, qualquer região, qualquer país que não tenha a mobilidade bem resolvida, ela tem muito mais dificuldade de conseguir efetivamente o seu desenvolvimento. Montes Claros tinha muitos anos que não tinha investimento nas áreas de mobilidade, e aí nós vamos demonstrar, através dessa apresentação que vai seguir como uma orientação mais de fala, no sentido de qual foi, desde o diagnóstico, as ações e as perspectivas de desenvolvimento nesse sentido. Então, por isso que vamos trabalhar nessa questão especificamente isso aí. Então, nessa linha de trabalho, é importante colocarmos essa apresentação nesse sentido. Então, o prefeito Humberto Soto, ele elencou a mobilidade como um ponto importante, e nessa linha nós estabelecemos que a mobilidade ela garante, sobretudo, a sustentabilidade na nossa cidade. Então, por isso que nós chamamos Montes Claros a caminho de município sustentável. E a sustentabilidade passa obrigatoriamente também por uma cidade que as pessoas consigam transitar de forma mais democrática, de forma mais harmônica e de forma mais eficaz. Então, inicialmente, até para servir como aspectos da nossa conversa, é dizer que existem pilares da sustentabilidade de uma forma lato sensu, ou seja, o pilar ambiental, ou seja, na cidade que seja adequadamente construída, que tenha uma harmonia entre os seus espaços, de tal forma que a gente possa ter uma qualidade de vida efetiva, com áreas verdes, com um trânsito mais harmônico. A atividade econômica, ela sustenta todo esse desenvolvimento, ou seja, não tem como qualquer lugar desenvolver
sem a atividade econômica estimulada, sustentável e, sobretudo, que ela atraia efetivamente os investimentos e, sobretudo, as pessoas possam exercê-la de forma eficaz, os aspectos sociais. E, ao final de tudo, todas as questões, elas se destinam à população. A cidade é construída para que a população tenha qualidade de vida. O ambiente é preservado para que a população tenha qualidade de vida. Então, tudo que se faz na cidade, e na gestão pública principalmente, o objetivo é os aspectos sociais. Então, o homem, né, está colocado no seu devido lugar, no sentido de que tenha qualidade. Né? Então, nesse pensamento, qual que é o nosso trabalho efetivo? Então, o prefeito Humberto Souto entende que planejar uma mobilidade urbana sustentável é planejar o futuro da cidade, colocando as pessoas no centro das atenções. Ou seja, nós temos que entender que o sistema viário de qualquer cidade, ou a logística e os modais do Estado e do país, eles buscam efetivamente garantir esse desenvolvimento que tenha como a centralidade a melhoria das condições de vida das pessoas. E lembrando, né, que como as nossas veias e artérias, as nossas ruas, avenidas, elas funcionam para possibilitar a chamada oxigenação e transporte de alimentos como no nosso corpo. Então, essa visão que a cidade precisa efetivamente ter ruas e avenidas que busquem a integração completa de todos os usos da cidade é fundamental para que os investimentos ocorram de forma eficazes e que tenha efetivamente um resultado nesse sentido. Então, quais foram as metas, prioridades e horizontes para que o prefeito Humberto Souto estabeleceu para a gestão pública, né? Primeira coisa que ele acha fundamental, e a prefeitura incorporou, né, esse assunto em todas as suas ações, definir metas mensuráveis. Ou seja, qualquer ação hoje da prefeitura de Montes Claros, ela se propõe antes da sua execução, é saber causa e efeito, ou seja, quanto que efetivamente aquela ação vai significar como melhoria de qualidade de vida da população. Qualquer investimento, ela deve ter foco na melhora das condições de vida. E ela não pode ser inerte, ou seja, não se pode fazer uma obra só pela obra, mas a obra tem que ser medida efetivamente como que ela trabalhará ao final disso aí. Né? Segundo ponto, entendendo essa mensuração dos aspectos, é estabelecer efetivamente quais são as prioridades. Sabemos que a gestão pública ela tem muitas prioridades, ela tem muitas necessidades, mas a prioridade é aquela que efetivamente vai garantir uma mudança de status da qualidade de vida da população. Aquilo que reduz a mortalidade, aquilo que reduz as doenças, aquilo que melhora as condições da educação. Então, é aquilo que efetivamente vai atender a maior parte das pessoas e, sobretudo, atender a quem mais precisa. Então, o estabelecimento de prioridades é sobretudo isso, né? Entender que a gestão ela tem que ter horizontes, né, de realização, de curto, médio e longo prazo. Então, o que efetivamente é importante é dizer o seguinte: nem tudo se consegue para amanhã. Tudo tem seu tempo e sua hora. O que não se pode é fazer como se fazia antigamente. Estabelecia-se uma ação e essa ação se perdia no tempo. Então, nós podemos perceber que o país, né, ficou, verdadeiramente, um cemitério de obras que efetivamente foram se perdendo porque não houve, primeiro, uma mensuração, uma priorização e, sobretudo, estabelecer a tempo e a hora o que efetivamente vai acontecer nessas questões. Né? Então, em cima disso, em cima
essa série de demandas, a Prefeitura de Montes Claros, né, através da gestão do prefeito Humberto Souto, colocou-se, nos 2 primeiros anos, sobretudo para avaliar propostas. E é importante dizer que propostas nós sabemos que tem as mais diversas, porque os interesses são vários. E a identificação daquilo que é mais efetivo, que atende a população de uma forma mais geral ou mais objetiva, sobretudo para aqueles que mais precisam, deve ser aquela a ser priorizada. Então, quais são os parâmetros que foram estabelecidos para a priorização das propostas? Primeiro, a questão dos custos e os benefícios sociais, os benefícios econômicos e os benefícios ambientais. Sempre que se conseguisse harmonizar isso, né, a gente efetivamente teria uma proposta elencável ou elegível, né, nesse sentido. E, sobretudo, né, a partir das necessidades, dos custos e benefícios, né, verificar realmente a viabilidade de execução, para evitar, sobretudo, aquilo que mais se observou ao longo de muitas gestões. É que se tinha uma ideia na cabeça, mas não tinha um projeto funcional, um custo, uma efetividade. E por isso que a cidade, no início de 2017, tinham mais de 200 obras paralisadas, obras das mais diversas, desde uma pequena praça, uma creche, várias unidades de saúde e várias avenidas. Ou seja, uma obra paralisada é pior que uma obra não iniciada. Pelo menos uma obra não iniciada, você não empregou o dinheiro e ele não vai deteriorar. Então, nesse sentido, a viabilidade na execução requer, primeiro, um bom planejamento, um bom projeto, um bom orçamento, uma boa licitação. Isso tudo é que garante que, ao final, a obra vai ser concluída. E, posteriormente, depois de iniciada, um bom acompanhamento, de tal forma que todos os percalços que surgem, não são poucos percalços que surgem em atividades públicas, devem ser vista com antecedência para poder ser resolvida. Então, nesse sentido, que a viabilidade de execução foi uma das tônicas do processo, né? Então, para qualquer planejamento, e isso é fundamental, a primeira coisa é saber aonde que nós nos encontramos. Então, é saber o diagnóstico. E o diagnóstico é o cenário encontrado. Então, sobre o aspecto da mobilidade urbana, e aí nós vamos centrar muito nesse sentido, a gente poderia falar de várias ações realizadas na infraestrutura de uma forma geral, porque quando a gente fala de construir uma unidade básica de saúde, é infraestrutura da saúde. Quando construir escola, é uma infraestrutura da escola. A construção de um parque é infraestrutura ambiental. Nós vamos falar nos aspectos da infraestrutura urbana de mobilidade. Então, nós sabemos que a cidade de Montes Claros ela cresceu muito espontaneamente. E o poder público sempre teve uma dificuldade de fiscalização, de acompanhamento e de monitoramento. Então, quando se caracteriza pela omissão, a cidade cresce de forma espontânea. E aí nós temos que entender que a legislação ela tem que estar sempre ter um dinamismo para acompanhar os novos usos, as novas características da sociedade. Então, nesse sentido, o cenário encontrado em 2017 era um cenário extremamente degradado sobre o aspecto urbanístico, né? Ou seja, eram quase 2.000 ruas na cidade sem pavimentação, ou seja, ruas, loteamentos implantados sem nenhum tipo de projeto, ou com projeto falho, ou sem fiscalização da prefeitura. E com isso, cerca de 300 quilômetros de vias estavam sem asfaltamento, sem pavimentação. E aí nós podemos observar que, de uma forma geral, a pavimentação é, acima de tudo, qualidade de vida. Por quê? Porque, primeiro, melhora a vida das pessoas que moram naquele local. Não tem poeira, não tem lama, ou seja, efetivamente as pessoas conseguem
chegar e sair das suas residências ou do seu comércio de forma segura, de forma aceitável, né? Então, as pessoas já se sentem valorizadas nesse sentido. Segundo, quando você tem uma via adequadamente construída, pavimentada, você consegue fluir melhor no trânsito. Fluindo melhor no trânsito, você consegue levar o desenvolvimento. As pessoas sentem, aumenta a sua autoestima, elas constroem naquele lote, elas reformam as suas casas, elas pintam as suas casas. Isso movimenta a economia. Ou seja, além do mais, ela possibilita o surgimento de comércio naquele local, reduzindo o deslocamento. Muitas vezes as pessoas não tinham comércio, tinham que andar 5, 10 quilômetros. Com o comércio à porta, ela vai a pé, ela faz uma economia circular. Ou seja, essa é uma importância da pavimentação, né? Então, nesse sentido também, é importante lembrar que eram quase 20 quilômetros de avenidas iniciadas há muito tempo, ou seja, obras há 20, 30 anos, iniciadas e abandonadas, algumas com base pronta que se perdeu, outras com a caixa das avenidas prontas, mas foram cheias de entulho ao longo do tempo. Ou seja, então, recursos comprometidos e, principalmente, estruturas viárias, malhas viárias, cortavam a cidade. Então, era outro cenário, quase 20 quilômetros de avenidas iniciadas e não terminadas. Cerca de 100 quilômetros de corredores viários com pavimento deteriorado. Foi importante dizer que até 2017, a Prefeitura investia só no serviço de tapa-buraco, que é um custo direto, mais de 10 milhões de reais por ano de tapa-buraco, de recomposição. Ou seja, um dinheiro que se gastava e se perdia, se gastava e se perdia. Esse era o fato econômico ligado nessa situação. Mas a gente tinha outros aspectos. Por exemplo, a quantidade enorme de acidentes que aconteciam. Ou seja, principalmente motociclistas que batiam no buraco, caíam, machucavam. Ou seja, você teve um dano importante na saúde com relação a esse problema da pavimentação. Acúmulo de água. E lembrando, né, um buraco pequeno, ele enche de água, ele compromete a base, o buraco fica maior, de tal forma que não se consegue recuperar. Então, cerca de 100 quilômetros de corredores viários, a gente pegando só os principais corredores, estavam com o pavimento deteriorado nesse sentido. Então, outro aspecto, né, ruas estreitas, né? Então não é inadmissível bairros novos sendo construídos com as mesmas características de loteamentos executados há 30, 40 anos. Então, o próprio projeto dos loteamentos que futuramente, com esse crescimento desses loteamentos, com a habitação, ou seja, com a ocupação, essas condições provocariam uma situação ruim no futuro, né? E, sobretudo, né, novos loteamentos implantados sem critérios técnicos. Então, a Prefeitura não tinha um setor específico de fiscalização de loteamentos. Os projetos, a maior parte das vezes, eram entregues em plantas, em pranchas, somente com os detalhes nessa linha, né? Ou seja, sem o devido detalhamento para saber a espessura da base, a espessura da capa, a existência de drenagens superficiais ou subterrâneas, ou seja, então, muitas vezes entregavam projetos incompletos, aprovavam projetos de loteamento sem os projetos complementares e não havia uma fiscalização da sua implantação. Então, um cenário de controle totalmente adverso e que, consequentemente, a cidade iria reproduzir essa velha Montes Claros no futuro. Então, o objetivo foi mudar essa situação encontrada e identificada, né? Então, a partir desses cenários identificados, das condições identificadas, que não era segredo para ninguém, ou seja, essas situações eram colocadas diversas vezes nas conversas, mas efetivamente não se alterava esse cenário. Então, quem quer fazer efetivamente a mudança, é necessário que se faça as ações. Então, nesse sentido, a primeira questão é, a partir das necessidades identificadas,
na cidade, ou seja, tudo aquilo que foi identificado no diagnóstico como situação desfavorável, era importante mudar essa situação. Então, foram propostas ações para aquele cenário encontrado. Então, a primeira coisa é saber o seguinte, olha, eu só consigo efetivamente alterar uma condição se tiver recursos financeiros disponíveis. E, nesse sentido, o prefeito Humberto Souto, de forma pioneira, ele criou uma lei garantindo um fundo municipal de investimento. Porque o que mais nós observamos, nessas condições, né, é que tem muito planejamento, mas não tem de onde tirar. Então, consertando aqui, na verdade não foi 100 mil, mas criou um fundo municipal de investimento com um valor de 100 milhões de reais. Esses 100 milhões não foram colocados de forma aleatória. Elencou-se todas as obras prioritárias a serem feitas em 3 anos, e aí avenidas, pavimentações novas, pontes, e outros investimentos na área de mobilidade urbana, né? Drenagens, e nesse sentido criou-se esse fundo, e esse fundo ele era específico. Portanto, quando se fizesse a licitação e foram feitas, as empresas que participassem efetivamente, elas teriam a garantia do recebimento para evitar que aconteça igual muitas vezes. Licita uma obra e existe a questão orçamentária, mas não tem a questão financeira, né? E nessa linha, desses 100 milhões, elencou aquelas que são, vamos dizer assim, estruturantes, né? Então, com isso foram feitos projetos que não tinham, né? Os projetos executivos de engenharia. Por que o projeto executivo? Porque muitas vezes as obras do Brasil são feitas com projetos básicos. E aí, quando se faz a licitação, ao final, aqueles 100 milhões previstos, na verdade, viram 200 milhões. E, nesse sentido, com esses projetos executivos elaborados, foram feitas licitações para a conclusão da Avenida do Vargem Grande, né, que é a Avenida Manuel Caribé Filho, com quase 3,6 quilômetros, né, a Avenida do Córrego Picano, que é a Avenida Dr. Alvimar Gonçalves de Oliveira, também cortam vários bairros da região sul, a Avenida do Córrego Melancias, que é a Avenida Antônio Lafetar Rebelo, uma obra de mais de 30 anos, que não tinha finalidade, afinal de contas, ela não ligava nada, porque não tinha as suas interseções, e com isso, para viabilizá-la, o prefeito Humberto Souto entendeu que se gasta o recurso, mas ela tem que ter efetividade. Então, foi feita uma ponte, essa ponte possibilitou uma ligação da Avenida Dulce Sarmento até a Avenida da Independência, que não nem existia, ou seja, então fez um grande corredor viário. E é importante dizer que essa região do Independência, que a gente chamou desse corredor radial leste, ele atende a quase 50 mil pessoas que gastavam cerca de 40, 50 minutos para fazer ligação bairro-centro ou vice-versa. Hoje gastam no máximo 7, 8 minutos, isso representa muito na vida das pessoas. Você imagina 40, 50 mil pessoas gastando 20 minutos por dia, ida e volta, ou seja, quase 1 hora a mais no seu tempo, vezes 50 mil. Então, são 50 mil horas por dia de perdida, que agora gasta 7, 8 minutos. Então, como eu bem disse, o prefeito Humberto Souto, antes de decidir por uma obra, ele quer saber a efetividade dessa obra, os benefícios, né? A Via do Córrego do Cinto, uma região central de Montes Claros, que passa por vários bairros urbanos ali de longa data, 50, 60 anos, e hoje já tem uma função viária, ela liga toda a região central ali, né? Ou seja, é uma alternativa, está pronta. E os corredores leste e nordeste, principalmente o corredor nordeste, ou seja, região do nordeste, Grande Vilagem, agora chega na Avenida Governador Magalhães Pinto, em 2,3 quilômetros, que é um corredor novo que vai reduzir significativamente o tráfego na Avenida Osmânio Barbosa. Então, a própria reconstrução da Avenida Vicente Guimarães, uma obra que foi feita há 30 anos, mas estava sendo destruída. Então, ela foi feita sob uma nova concepção, uma concepção mais larga, uma concepção em concreto. Ela funciona não só como um grande
escoamento da drenagem de toda a região sul, que não é pouca coisa, mas, sobretudo, pelas suas condições. Ela funciona também como um grande pulmão de água ou um grande tanque de detenção, ou seja, ela consegue acumular água até que os rios subsequentes ou os receptores daquelas águas do Vargem Grande, que é basicamente o Vieira, até que ele reduza o volume, ele consegue atenuar isso aí como um amortecimento. Então, ela teve uma concepção, além do mais, está se fazendo as pistas mais largas, ciclovias, ou seja, uma via multiuso, não só para o trânsito de pessoas e o tráfego de veículos, mas também para ajudar no escoamento da drenagem. Então, uma grande ação. Outra ação importante, né, que foi falada, que eu coloquei no começo, né, a pavimentação de quase 1.100 vias urbanas. E é importante dizer que tudo isso está relacionado com recursos próprios, não teve empréstimo, não teve recursos federais, não teve recursos estaduais, são recursos do próprio caixa do município, ou seja, isso demonstra a grande capacidade do prefeito Humberto Souto de fazer a gestão financeira da cidade. E isso é uma surpresa para muitas pessoas, ou seja, por que não foi feito isso antes? Por que sempre usava o argumento que o município não era capaz de conseguir recursos? Então, quando se prioriza, quando se faz as coisas com correção, com rigidez e com objetivo, as coisas acontecem. Então, foram pavimentadas, asfaltadas mais de 1.100 vias urbanas, ou seja, cerca de 170 quilômetros entre ruas, avenidas. Isso a gente verifica muito claramente, né? Além de melhorar a qualidade de vida da população de uma forma direta, pessoas moram em uma condição melhor, reduziu gastos, por exemplo, da prefeitura com a coleta de lixo. Depois dessa pavimentação, reduziu-se quase 40% o número de caminhões quebrados que passavam em vias sem pavimentação. Com isso, o custo da coleta de lixo reduz, e reduzindo a coleta de lixo, sobra mais dinheiro para outras ações. Ou seja, então, é um círculo virtuoso, na medida que tudo isso contribui para que o recurso continue na cidade, né? O recapeamento asfáltico de aproximadamente 60 quilômetros de vias, principalmente os corredores viários. Com isso, reduz os danos no transporte coletivo, nos ônibus, né? E reduzindo o custo dessa manutenção de ônibus. Futuramente, vai reduzir as passagens, né? Porque isso, o custo implica no custo da passagem. Então, ou seja, o recapeamento ele tem uma objetividade direta, além da redução dos custos desse recapeamento o tempo todo, ou seja, então reduzimos quase 5 milhões por ano só do tapa-buraco. Além do mais, o número de acidentes também reduz. Isso é o mais importante, né? Uma vida tem muito valor, né? A construção do complexo viário João 23, ou seja, elegeu como o principal ponto a ser atuado. Havia inúmeros pensamentos nesse sentido, fazer um elevado, fazer trincheiras, obras ficariam em 50, 60 milhões, desapropriações, criação de áreas de degradação degradadas, tendo em vista que debaixo de viadutos acaba virando áreas mortas, né? Então, o prefeito, de forma inteligente, falou, não, queremos um projeto que seja factível, que seja viável e que não traga no seu bojo outros problemas, outros impactos negativos. Então, nesse sentido, foi pensado uma grande rotatória, ou seja, 3 pontes, a um custo de pouco mais de 7 milhões de reais, e nesse local já reduziu significativamente o tempo de espera. Se antes o tempo de espera de cada veículo era cerca de 2 minutos, 2 minutos e meio, hoje não passa de 22 segundos, 23 segundos. Vocês imaginam 70 mil veículos reduzindo cerca de 2 minutos naquele local, quanto de economia efetiva para a população. E, sobretudo, se criou-se alternativas. A pessoa que vem do distrito industrial, ele te retorna na primeira ponte para sair da área central. A própria pessoal que vem da área central, passando pelo mercado, ele já retorna sem precisar seguir lá, ou seja, reduziu-se os conflitos com a obra extremamente simples sobre o aspecto da sua concepção, mas que envolveu alternativas
tecnológicas, estruturas metálicas associadas ao concreto. Então, uma coisa que se resolveu de forma objetiva, né, e que todo mundo se achava que ali tinha que ser feita uma obra megalomaníaca, como sempre é pensado. Ou seja, então, quanto mais simples é a solução, melhor ela é. Então, nesse sentido, se pensou nisso. E lembrando, né, não adianta só se resolver os problemas, é importante também evitar que esses novos problemas surjam. Então, nesse sentido que o município hoje tem uma lei, né, uma portaria e um manual de pavimentação que todos devem seguir, público e privado. Então, todos que querem executar uma via pública, e lembrando, como o nome já fala, a via pública, ela tem que ser efetivamente implantada dentro de técnicas. E a partir do momento que ela é pública, depois de concluída, ela passa para o município. Então, o município não quer receber uma via que eu vou ter que fazer manutenção, a prefeitura vai ter que fazer manutenção constante. Então, se faça de uma forma definitiva, de uma forma objetiva, para não se enganar as pessoas no futuro. Ou seja, eu adquiro um loteamento no qual havia, e a gente pode observar, muitos loteamentos feitos há 10 anos, 9 anos, 12 anos, e tem uma capa fina de asfalto. Olha que é de asfalto. E a hora que a prefeitura recebe aquilo, ela passa a ser pública. E no ano seguinte tem que começar as recomposições. Então, hoje nós já temos um manual que é seguido pela fiscalização. Além do mais, nós temos que lembrar que a drenagem, o escoamento seguro das águas é uma das formas de manter o pavimento saudável, vamos dizer assim, sustentável. Então, agora temos um manual de drenagem que explica o passo a passo para todos os projetistas e todos os loteamentos seguirem. Além do mais, ela possibilita agora o município fazer um plano municipal de drenagem urbana que está sendo feito, ou seja, então, para buscar nesse sentido aí. E para concluir, né, é importante dizer que, além dessas ações implementadas, a Prefeitura de Montes Claros continua buscando uma ação para melhorar efetivamente essas condições. Então, nesse sentido, através de uma discussão ampla, conseguiu-se efetivamente ajustar com o governo do Estado e com a concessionária Eco 135 a conclusão do anel rodoviário de Montes Claros. Ou seja, é uma obra que melhora a condição urbana, que é o mais importante, ou seja, tira esses veículos efetivamente da área central, preserva vidas, mas, sobretudo, garante um escoamento mais seguro. As pessoas que passam por Montes Claros vão sentir que aqui tem uma mobilidade melhor, ou seja, vai acabar atraindo novos usuários, e aqui é uma região grande articuladora desse desenvolvimento, e por isso vai fazer ampliação do Anel Sul, né, ou seja, já está sendo ampliado, até para segurança daqueles loteamentos que cresceram além disso. Um viaduto de chegada, tendo em vista que há muitos conflitos, muitos acidentes naquele trevo que chega de Belo Horizonte, da BR-135. Recentemente teve um acidente com 3 vítimas fatais, então fazer uma entrada que efetivamente melhora a qualidade. Fazer a alça nordeste, né? Ou seja, a alça sudeste, que é aquela alça que liga o anel sul ao anel leste, tirando esse anel rodoviário de áreas de loteamentos urbanos. Ampliação do anel leste, ou seja, para melhorar o escoamento e a velocidade de trânsito, fazendo uma terceira pista em alguns pontos e melhorando. A alça nordeste, que é o caminho que vai ligar a BR-251 à Estrada da Produção, já garantindo a melhor funcionamento da própria Eurofarma e outras unidades industriais, e o tão sonhado anel norte, que vai ser da Estrada da Produção até a BR-135, sentido Januária, que aí é um novo traçado, um traçado que sai das áreas urbanas, que possibilita a área urbana chegar até ele sem ultrapassar, ou pelo menos nesses próximos tempos, e com isso evitar esse conflito tão comum, ou seja, um novo anel, né? E também, continuando, né, a pavimentação asfáltica das 600 ruas, mais ou menos, que restam para se concluir, né, ou seja, encapeamento asfáltico mais 40 km de corredores, construções de mais 5 novas pontes urbanas, e também, né, lembrando, um planejamento, isso também faz planejamento de projeto, de pavimentação de algumas estradas vicinais, lógico, isso na fase de planejamento, isso não tem ainda
uma decisão nesse sentido. O prefeito Humberto Souto trabalha com muita responsabilidade. Ele quer saber efetivamente quanto custará isso, se o município teria condição de executar, porque serão muitos benefícios se efetivamente levar ao final, que é a produção agrícola, as pessoas que moram no distrito. São muitas pessoas que também o prefeito entende que não há discriminação, não há diferenciação entre morador da zona rural ou urbana, todos são moradores de Montes Claros e precisam ter muito nesse sentido. Então, é nessa coisa que a gente agradece muito essa oportunidade de dizer que todas essas ações efetivas colocadas pela Prefeitura de Montes Claros de Mobilidade, elas buscam efetivamente fazer a cidade sustentável, ou seja, os princípios do desenvolvimento social, econômico e ambiental estão no mesmo tripé. E só assim poderemos efetivamente atender a população de uma forma integral. E Montes Claros volta a ser protagonista, mostrando para toda a região que a gestão pública tem soluções e que o poder público pode fazer as coisas de forma responsável e, ao final, gerar o desenvolvimento para todos. Então, gostaria de agradecer muito essa oportunidade, colocamos a Prefeitura à disposição, sobretudo, parabenizamos a CI por mais esse evento da FENIX. Obrigado a todos.